Olá, querido amigo, querida amiga, mais uma vez aqui estamos para tratar de temas do novo Código de Processo Civil. Desta vez, a partir de hoje, começaremos a trabalhar o processo de execução do título executivo extrajudicial. Hoje iniciaremos, portanto, pelas disposições gerais, as regras básicas que trabalham e fundam os elementos daquilo que chamamos de teoria geral da execução do título extrajudicial. Bem, antes de tudo, e já iniciando efetivamente, deve-se dizer que há determinados títulos que são por vezes formados pelas partes, ou formados fora da estrutura do processo. Para esses títulos, existe isso que nós hoje conhecemos e já o conhecíamos antes no Código de 73, que é o instrumento de executividade via processo próprio, sem necessariamente passar-se pelo procedimento comum que hoje se tem no novo Código. Portanto, este é um processo autônomo com qualidades e características próprias que permitem, por meio de ação executiva, fazer-se cumprir as determinações contratuais fixadas. Pois bem, o artigo 771 é o artigo que inaugura essa realidade. Ele nos diz o seguinte, e ali ele acrescenta uma regra de subsidiariedade. Este livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se também no que couber aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados nos procedimentos de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos e atos ou fatos processuais que a lei atribuir força executiva. O que se quer dizer aqui é que as regras que estão trazidas neste título, elas se aplicam subsidiariamente a outros, inclusive ao cumprimento da sentença, desde que não haja nada que contrarie aquela estrutura inicial. Mas não é só, o parágrafo único também é bastante importante. Eu vou rapidamente mostrar e pensar algo aqui e fazer um comentário, porque o parágrafo único, ele trabalha exatamente a aplicação da parte geral e do livro 1 da parte especial subsidiariamente à execução dos títulos extrajudiciais. E eu vou explicar um pouquinho melhor. O caput fala da aplicação subsidiária que o título executivo extrajudicial e as suas regras oferta aos demais títulos. Agora, títulos do próprio Código. Agora, o parágrafo único fala o inverso. Ele diz o seguinte: aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do livro 1 da parte especial. E um exemplo que se poderia dar aqui, sem grande dificuldade, é que se aplicam as regras da execução às normas fundamentais do novo Código. Por exemplo, as normas fundamentais que estão estruturadas do artigo 1º ao artigo 12. Então lá nós vamos ver várias regras, como cooperação, que inclusive é observada na execução com as suas devidas pontuações, contraditório e uma série de outras regras que são plenamente aplicáveis aqui no processo de execução extrajudicial. Outro exemplo seria a estrutura do exercício da jurisdição, que está no artigo 2º, no artigo 16, que também tem plena aplicabilidade aqui no processo de execução. Quanto a isso não se pode duvidar, não há maior dificuldade. Segundo ponto a ser rapidamente também trabalhado, está vocacionado à estrutura dos poderes do juiz. Bom, nós sabemos que o juiz ele tem alguns poderes que estão trazidos no artigo 139 do novo Código. Dentre eles, por exemplo, o poder de assegurar às partes o tratamento igualitário, valendo aqui a igualdade processual, bem como por velar de forma propositada pela duração razoável do processo, e outras tantas garantias que estão lá no 139, como poderes do juiz. Mas não é só. Na execução também nós temos alguns poderes do juiz que são relevantes. Veja o artigo 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo, primeiro inciso, ordenar o comparecimento das partes. E aqui é uma ordem buscando ter elementos para que a execução seja bem julgada. Essa é a estrutura que se busca fazer ali a partir do inciso 1º do 772. Segundo, esse é um item bastante importante, advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça. E aqui, veja, há uma cooperação entre o juiz e o executado, quando o juiz adverte ao executado de que o seu procedimento, caso permaneça sendo feito de determinada forma, pode atentar à dignidade da justiça.
que é um dos elementos características da execução. Então veja que é uma situação importante, ainda um poder do juiz. E por fim, o inciso terceiro, que é bastante conhecido, ele determina o quê? O juiz ele pode determinar que os sujeitos indicados pelo exequente, que podem ser terceiros, além do próprio executado, forneçam informações, em geral, relacionadas ao objeto da execução. Então, por vezes, alguém que não faz parte da relação executiva tem informações importantes que merecem ser trazidas e que podem ser trazidas aos autos. Nessa situação, o que o juiz pode fazer, um dos seus poderes, é determinar que estes sujeitos eles façam e prestem as informações necessárias. A situação aqui pode ser, por exemplo, a busca de documentos ou outras mais situações. Um próximo ponto agora. Trabalhando linkado neste inciso terceiro que nós acabamos de ver, porque ele é bastante importante. Nasce então um próximo elemento, que nós podemos chamar de medidas necessárias ao cumprimento da ordem. Que ordem? A ordem judicial anteriormente fixada. Então veja o artigo 773, por favor, comigo. O juiz poderá, e agora marque com destaque aqui, de ofício ou a requerimento. Portanto, essas são as duas situações em que ele pode. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega dos documentos e dos dados, que nós acabamos de ver. Então, veja, o juiz pode, inclusive, em sendo o caso, determinar a busca e apreensão, ou, inclusive, o emprego de multa, visando fazer-se cumprir a determinação de fornecimento dos elementos documentais. Esse é um ponto bastante sensível e importante. Decorre disso também um outro elemento que nós chamamos de confidencialidade. A confidencialidade é um elemento importante, que está no parágrafo único do próprio artigo 773. Como é que eu entendo essa confidencialidade? Essa ideia de manter o sigilo de determinadas informações. Veja, em muitas das situações, as informações que são exibidas, elas merecem todo o sigilo necessário e possível, por uma razão. Elas são confidenciais, não posso revelá-las, sob pena de revelar questões da vida das pessoas para quem efetivamente não tem razão ou qualquer relação necessária para ter informações. Veja o que o parágrafo único diz. Quando, em decorrência do disposto neste artigo, o juiz receber dados sigilosos para os fins da execução, o juiz adotará as medidas necessárias para assegurar a confidencialidade. Essa é a estrutura. Agora, o que eu devo entender? Eu devo entender que, caso haja esse fornecimento de elementos de sigilo, deve o juiz observar o artigo 11, parágrafo único do novo Código, que determina a possibilidade de decretar-se o segredo de justiça. E é isso que se espera em situações em que a confidencialidade ela precisa ser mantida. Tanto é que as informações sigilosas das partes elas devem ser juntadas aos autos do processo, mas em segredo de justiça. E isso é, inclusive, o que determina o STJ no recurso especial 1.349.363 de São Paulo. O ministro Mauro Campbell Marques, em 2013, definiu isto. Então, isto está bastante evidente e claro para que não haja violação a um direito fundamental das pessoas que venham a fornecer informações. Próximo ponto é o ponto que está no artigo 774. Nasce aqui aquilo que chamamos de ato atentatório à dignidade da justiça, observando a execução. Em resumo, tratam-se de atos que são contrários à finalidade da execução, portanto, atos que violam a estrutura da execução. Vejamos como podemos compreendê-los. Considera-se atentatório à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, primeira situação, frauda a execução. Essa é, sem sombra de dúvida, talvez a mais grave de todas as situações que realmente atentam contra a execução. Segunda situação, se opõe maliciosamente à execução. E aqui o sujeito pode se opor de que forma? Empregando meios ardis, artificiosos e fraudulentos para fazer com que a execução não chegue ao seu objetivo final. E essa não pode ser a razão de ser da execução. Terceiro inciso, dificulta ou embaraça a realização da penhora.
E aqui o sujeito busca simplesmente inviabilizar a execução, criando artifícios para que a penhora não aconteça ou que seja realmente dificultada. Quarto inciso, resiste injustificadamente a ordens judiciais. E aqui nós temos uma situação de resistência, de descumprimento a ordens judiciais que autorizam esta compreensão de perceber que há um ato atentatório à dignidade da justiça na execução. E por fim, ainda não menos importante, o inciso 5º, que fala que quando o intimado não indica o sujeito intimado ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores. Isso aqui, claro, voltado à figura do executado. Então, o executado deve informar ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora. E se não fizer isso, ele estará realizando um ato atentatório à dignidade da justiça, diga-se a execução. Tanto é que a jurisprudência, agora um aspecto sensível e importante, já desde 2007, vem não considerando a oposição maliciosa à execução a propositura de embargos à execução. Então, se eu oponho embargos à execução, isso não significa, de forma alguma, participar deste rol de incisos que nós agora falamos, não há ato atentatório à dignidade da justiça. Da mesma forma, a interposição de recurso cabível, ainda que em tese, também não caracteriza esta estrutura do ato atentatório. Bom, no parágrafo único, já chegando a esse aspecto próximo ao final, nós temos a seguinte composição normativa. Nos casos previstos nesse artigo, nós acabamos de ver, o juiz fixará multa em montante não superior a 20% do valor atualizado do débito. Então, veja, o quantum não pode ultrapassar 20% do valor atualizado do débito da execução, né, ou em execução, a qual será, então, revertida ao exequente. Esse é o primeiro aspecto. A multa, aqui efetivamente punitiva, tem como qualidade dirigir-se ao exequente, já que o executado pratica ato atentatório à dignidade da justiça. E estes valores eles são exigíveis nos próprios autos da execução do título extrajudicial, fazendo com que o próprio sujeito exequente o possa desde logo buscar receber, e sem prejuízo de pensarmos em outras sanções de natureza processual ou material. E tanto é que essa exigência na própria execução ela já vinha sendo estruturada, e coloco aqui a título de exemplo o recurso especial 690.206 da Paraíba. O ministro Castro Meira, já em 2005, dizia que era plenamente possível fazer-se nos próprios autos por singelo requerimento, por singela petição. E isso nós vamos ter efetivamente sem maior dificuldade. Próximo aspecto é a chamada desistência. Não há dúvida de que o exequente ele pode desistir da execução, da medida executiva, e o faz sem grande dificuldade, mas com algumas particularidades. Veja comigo, artigo 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Notadamente, a desistência da execução ou ainda a simples desistência de alguma das medidas executivas, ela não importa em renúncia ao direito de executar. Veja, e sequer direito ao crédito, pois implica necessariamente renúncia, pois não implica necessariamente renúncia aos valores. Estou falando aqui de desistência da pretensão executiva. Posso desistir? Posso. Isso não significa dizer que eu ainda assim estou desistindo de absolutamente todas as outras medidas possíveis que possam vir a ser implementadas. E tanto é que o próprio recurso especial número 715.692 de Santa Catarina, do ministro Castro Meira, lá em 2005, positivou e estruturou essa regra que estamos aqui então recordando. Né? Desistir da execução não significa desistir de todas as outras medidas executivas cabíveis, até porque por vezes tenho essa cumulação de execuções que se pode dar. O parágrafo único ainda diz mais, algumas situações em relação à desistência que eu gostaria de rapidamente pontuar. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte: serão extintos, e aí caso desista efetivamente, serão extintos a impugnação e os embargos que versem apenas sobre questões processuais. É só sobre questão processual que versam? Pois bem, extintos, sem grande prejuízo, e quem paga a conta das custas é o próprio sujeito exequente.
que mal manobrou a execução. Nos demais casos, portanto, a extinção ela depende de concordância do impugnante ou do embargante, caso a matéria não seja unicamente de índole processual. Aí se teria que realmente conferir esta informação. E tanto é que nós temos um outro artigo importante, que é o 776, que fala da responsabilidade do exequente. Veja, o exequente deve ser responsável. Quer executar? Sim, pode executar. Mas se sua execução for, por exemplo, provisória, e este título vier a ser desconstituído, ele, exequente, que mal executou, vai ser responsável pelos prejuízos que causar. Veja o 776. O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu quando a sentença transitada em julgado declarar inexistente no todo ou em parte a obrigação que ensejou a execução. E essa é a estrutura que não se pode esquecer. E tanto é que, inclusive nessas situações, desconstitui-se o título. Para encerrar, o artigo 777, que fala da exigibilidade das multas dentro do próprio processo. Veja o artigo. A cobrança de multa ou de indenizações decorrentes da litigância de má-fé ou da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, nós já havíamos falado, será promovida nos próprios autos do processo de execução, sem maior dificuldade, e essa é a estrutura para buscar um processo efetivo. Eu deixo aqui um abraço do professor Renan Tamay, bons estudos e até breve.